Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Corpo e Costura. Vinícius, quem está aqui hoje acompanhado de Mônica Godoy, psicanalista, fera. Hoje ela tem muito a contribuir com a gente e vamos começar com o nosso novo episódio. Mônica, seja bem-vinda. Ei, Vinícius. Olá, Obrigada, muito bom tê-la aqui. Convite. E vamos hoje conversar um pouco sobre corpo, tatuagem, psicanálise. E gostaria de começar essa conversa te perguntando como é que foi a sua, podemos dizer assim, entrada na psicanálise, essa inserção. Eu achei que você ia perguntar como é que foi a minha entrada na tatuagem. Daqui a pouco a gente chega lá. Que eu acho que as duas estão igual, viu? Eu acho que vai para o mesmo ponto. Desde que eu me entendo por gente, eu adorava escutar. Eu adorava escutar e eu adorava contar história. Então eu sabia, assim, com 4, 5, 6 anos, que a coisa que eu mais gostava no planeta de fazer e aonde eu era mais feliz era quando ou eu estava contando uma história ou eu estava escutando uma história. Uhum. Depois, na adolescência, eu estudei num colégio religioso, né, salesianos, né, era o Colégio Pio XII aqui em Belo Horizonte, e a gente fazia aqueles encontros de jovens nos finais de semana, assim, com educação religiosa, que tinha um bocado de filosofia. Hoje eu penso que tinha filosofia, psicologia, música, e o que tinha mesmo era paquera. A gente ia para fazer aquela movida de dormir com os colegas, não junto, né, meninas e meninos, não, mas assim, dormir fora de casa, passar o final de semana e tal, era uma delícia. E naquelas circunstâncias, eu também me via como essa que escutava. Uma vez eu encontrei uma pessoa na clínica, no consultório, muitos anos depois. Essa pessoa me procurou, quando chegou no consultório, ele me disse, você não está me reconhecendo, e ele se apresentou como um dos meninos que eu era amiguinha, assim, vamos dizer, com 12 anos, 13, e isso tem uns 10 anos agora. E ele me disse, olha, desde aquela época eu sabia que você ia ser uma boa psicóloga. Olha só. Então, eu sempre soube que eu queria escutar pessoas e que a história das pessoas me interessava muito. Então, fiz psicologia como graduação, e quando eu entrei na universidade, eu dizia assim, eu vou fazer qualquer coisa menos psicanálise, porque eu achava a psicanálise algo muito pouco afetivo e pouco afetado. Então era um escrito que eu não conseguia ler, sabe? Não me traduzia. Até que aí eu fiz uma vastíssima, uma larga formação por várias abordagens, mas várias. Então cada coisa que eu estudava na universidade, eu procurava me aplicar no meu corpo, né? Viver a experiência na carne. Então fiz, sei lá, tudo, Gestalt, transacional, transpessoal, regressão, comportamental, tudo fiz. E se encontrou na psicanálise? E aí, menino, sabe o que aconteceu um dia? Só que eu fazia isso tudo, essas incursões todas, por curiosidade, assim, por aprendizado, por formação. Claro que eu me envolvia e mergulhava de cabeça, mas não era assim, eu estou com um sofrimento e aí eu vou atrás disso. Era uma curiosidade, o que me movia era um desejo de formação, de entender, de experimentar. Até que um dia eu entrei em sofrimento por uma questão pessoal, um problema de relacionamento, e aí conversando com uma amiga, numa mesa de bar, ela falou, vai lá no meu. Vai lá. E eu assim que acontece, não sabia quem era, da onde era, qual abordagem. Ela só me falou, olha, ele é muito bom, vai lá. Aí eu fui. E aí era um psicanalista. E uma pessoa super referendada dentro do universo psicanalítico. E daí era o Sérgio de Castro, que na época era presidente da Escola Brasileira de Psicanálise.
E daí o Sérgio foi meu analista por muitos anos, uma pessoa muito querida para mim, para quem eu tenho super gratidão, assim, admiração. E o Sérgio, depois de uma segunda sessão, de uma primeira conversa, assim, na segunda conversa, eu saí de lá, assim, tipo, o que é isso? Eu nunca tinha sido escutada de um determinado lugar, naquele lugar ali, e que produzia um efeito que, poxa, eu desconhecia. Desvelava algo, né? Sim. Daí eu procurei saber, tá, mas quem é? E o que é? Qual é a abordagem? Ele era psicanalista de orientação lacaniana, que era tudo que eu dizia que eu não ia querer. Aí eu fui obrigada a sair de um preconceito, porque era total um preconceito, e comecei a entrar nesse universo da psicanálise por uma via absolutamente visceral. Não foi pelo estudo, nem pela curiosidade, não, foi pelo sofrimento. Olha só. E tive, na minha segunda sessão de análise, eu tive um sonho, sonho, né? Acordei de manhã lembrando de um sonho que marcou todo o meu percurso na análise e que eu acho que é o lugar que conversa para mim com a tatuagem. Olha. Então, olha, o sonho era assim, eu sonhei que eu estava sentada no consultório do analista e que aí no banheiro do consultório tinha uma pessoa, uma mulher dentro do banheiro, presa dentro do banheiro e que era uma louca. E ela esmurrava a porta querendo sair, gritando. E eu falava para ele, tem uma louca presa dentro do banheiro, essa louca precisa sair. E aí era um sonho de angústia, era uma situação assim, aflitiva, e aí com custo eu consegui abrir a porta do banheiro. Quando eu abri a porta, a louca era eu. E esse foi assim, um sonho que eu digo hoje que deu origem ao meu percurso de análise, né? Estou falando de alguma coisa... deixa eu ver, 40 anos atrás. É interessante, né? Porque os temas estão todos entrelaçados. Sim. E a escuta, tem uma técnica para escuta? Porque seu analista te escutou, mas na segunda sessão você já tinha entrado em análise. Sim, claro, eu produzi um sonho, né? Como endereçamento. Pois é, eu acho que a técnica... assim, que eu não sei se tem se é de técnica do que se trata, ou se é de uma ética. Eu acho que a ética que me move na psicanálise, e que eu acho que é a ética da psicanálise, é essa ética do bem dizer, aonde o sujeito pode deixar sair a louca que lhe habita e que está amordaçada, trancada, trancafiada e que precisa de ser escutada. Então, a ética da psicanálise é escutar sem julgamento para que essa louca possa aparecer. E na medida em que a louca aparece, ela pode se escrever no corpo, é aí que eu acho que é o encontro com o universo estético da tatuagem, né? Que você vai estampar na sua pele, e aí tanto seja, eu acho que a gente pode pensar isso, tanto no sentido concreto, na pele, na epiderme, quanto no sentido metafórico, né? A pele que envolve o seu ser, na medida em que um sujeito vivencia um bom processo de autoconhecimento, né? No caso, a minha via é a psicanálise, mas eu não acho que essa seja a única. Na medida em que uma pessoa vivencia um bom processo de autoconhecimento, um processo ético, nesse sentido do ethos, né? Ético, ethos, no sentido de casa, de da onde eu parto. O meu corpo, que é a minha casa, ele pode portar essas marcas, esse escrito, né? Que está inscrito no meu ser, né? Na minha estrutura psíquica, e na medida em que isso vai ficando mais palatável para mim, a minha loucura vai sendo conhecida por mim, vai sendo perdoada por mim, vai sendo assimilada por mim, sustentada, eu posso colocar isso mais na pele, né?
Isso não fica tão escondido mais, né? Vira um arquivo de uma memória, de uma história. E vira uma marca. Uma marca. Né? Assim, quem me conhece através dessa marca. Isso é o que me define, isso diz no meu estilo, né? Sim. Isso que tem também, interessante, porque na análise, e sobretudo hoje, com os algoritmos e inteligência artificial, e a gente falando de escuta, né? Quando a gente tem um processo analítico e sente na pele tudo que a gente viveu e processa e avança, e às vezes retroage, avança de novo, e se encontra, se perde. Tanto o analista quanto o analisando possuem uma estética. Sim. E percebendo o avanço das tecnologias e a capacidade de organização sei lá, da inteligência artificial compilar 10.000 consultas clínicas de 100 grandes psicanalistas, será que a gente está chegando no momento de substituição do analista, ou a transferência não fica devidamente comprometida com a tecnologia, sabe? Olha, sim, é muito legal. Entende? Isso. Entendi, e acho que essa é uma questão muito boa da gente pensar pelo seguinte, assim, na psicanálise, mas eu acho que não só, eu acho que em todas as abordagens de autoconhecimento, né, dentro das psicologias várias, mas também não só, pelas filosofias afora, enfim, mas eu vou me ater a falar da psicanálise porque é do lugar onde eu estou, mas deixo claro que eu acho que isso não é só não é exclusivo. Não é exclusivo. Eu acho que assim, uma coisa é a informação. Não é desse saber do que se trata. Esse saber, ele é fundamental, ele é importante, por isso, né, eu também sou professora, tenho uma carreira acadêmica e acho fundamental a gente estudar e fazer supervisão, enfim. Mas ali do que se trata é da construção de um outro saber, é do saber do inconsciente. E aí, meu filho, não tem inteligência artificial que dê conta. Não tem computador que acesse não assim, tem, né? Não tem, porque é um saber que não existe. Está no não dito, né? Ele está sendo dito, construído, intuído, sei lá, costurado, igual é o seu pretexto para pensar aí o corpo é costura. Ele está sendo costurado no corpo, em ato, naquele exato instante. Não tem nada que precede. E como ele é singular, é para cada um, é no 1 a 1. Não é universal. Exato, e tanto do analista quanto do analisando, né? Ali na hora. É a singularidade de cada um. Exatamente. O que se apresenta ali naquela hora é um ato de criação lindo e único. Não vai ter outro dia é outra coisa, outra pessoa, outro cliente, né? Outro analisando, outro analista é outra coisa, e o próprio analisando em outro dia, em outro momento é outra coisa. Então, assim, não tem como, porque não tem referência. E é desse saber do que se trata a transferência. A transferência não é ao analista, é ao saber do inconsciente que vai se fazendo a cada vez. Então a inteligência artificial não entra nisso, não nem tem jeito, tecnologia. Não vai dar conta. Eu acho que é de outra ordem. Eu posso olhar lá na inteligência artificial o que significa tal coisa. Ou diante de tal sintoma. Exato, de fato estou angustiado, como né? E tal. Mas assim, o que vai produzir o efeito, né, de alívio, a construção ali daquele dia, é de outra ordem. E é interessante também porque se nós estamos num momento de padronização, uniformização dos sujeitos, da forma de vestir, de falar, de se comportar no mundo, o que esse algoritmo vai fazer é colocar mais uma pessoa dentro de um padrão né, uniforme, de vestir, comportar, de falar.
Em outras palavras, me parece que haverá um fortalecimento dos laços das relações mais humanas, singulares. Sim, né? Eu acho que é disso do que se trata. É que nem a tatuagem, eu posso chegar lá e falar, olha só, eu quero que você faça esse negócio aqui igual do fulano. Meu corpo não é igual. Não é igual. Então, se você fizer, ainda que você faça o mesmo traço, ela vai estar diferente, porque ela está em outro corpo. Isso é singular em outro corpo. Eu me lembro quando eu comecei a estudar desenho e a tatuagem, eu fui estudar também se as máquinas iriam substituir os tatuadores. Será que eu estou entrando num lugar onde está em extinção? E claro que eu cheguei à conclusão rápida. Que não. Que não. Pois é. Porque cada indivíduo, cada tatuador, cada pele, cada um conta uma história, né? Tem um lugar. Exatamente. Então, por exemplo, no meu caso, eu estava falando da loucura, né? A loucura me fez entrar na psicanálise e a loucura me fez fazer uma tatuagem pela primeira vez, né? Eu comecei uma tatuagem com você, né? Eu era virgem de tatuagem. A primeira eu fiz há pouco tempo, há, sei lá, 2 anos e meio, 3 anos, e eu fiz essa tatuagem como uma forma de escrever no meu corpo a construção de um percurso, vamos dizer assim, de um lugar ruim para um lugar saudável, de algo da ordem de um adoecimento, né? Eu fiz uma tatuagem para honrar algumas cicatrizes advindas de cirurgias que eu fiz, algumas, por conta de um problema meio grave de saúde. E junto desse corpo marcado, tinha um ser em sofrimento, que depois que tratou das loucuras que estavam em torno dessa história, se viu no desejo e na vontade de receber a louca da doença, a louca do sofrimento, né? A louca de um corpo que dava um desconforto, uma vergonha, um mal-estar. Eu puxei uma cadeira para essa louca, servi para ela um copo d'água e levei ela de mãozinha dada comigo no Vinícius, para poder fazer uma tatuagem que honrasse essa loucura, né? Então, assim, eu acho que eu com a sua preciosa mão e seu tino, seu estilo, né? Você me ajudou, como lá o meu analista naquela circunstância, a mudar de lugar, a ressignificar uma marca. E aí, nesse sentido, isso é sempre no 1 a 1, isso é sempre de sujeito a sujeito, porque envolve essa invenção, né? Esse foi um grande dia, né, do nosso encontro para construir um signo e um significado para sua tatuagem. Foi mesmo. Não foi? Foi demais. Porque a gente construiu num jogo de linguagem, das palavras, até chegar na jiboia, né? Na serpente. Eu tatuei. E que de repente as experiências em comunidades tradicionais te trouxe para um outro lugar também. Mas aí você traz uma coisa que eu acho que é muito legal, né? Assim, a diferença que é entre a gente escutar e a gente ouvir. Não é sinônimo, né? Então, às vezes você... eu vou escutar uma música, vou escutar um barulho, mas eu vou ouvir com todas as minhas células, vamos dizer assim, com todo o meu ser, o que aquilo está querendo dizer, né? E eu acho que um bom analista, assim como ouso dizer que um bom tatuador, é esta pessoa que não só escuta a demanda, mas que vai um passo além, né? Na medida em que você puder ouvir o que está por trás daquilo que está sendo dito, ali você tem condição de fazer uma intervenção que verdadeiramente transforma. Perfeito. Tem muita gente que chega sem saber bem ao certo o que quer. Tem um desejo manifesto, uma falta, mas que precisa de uma orientação
a partir de perguntas e questionamentos de quem é ela, a pessoa mesma, né? Para chegar num lugar de identidade. Né? E queria saber sua opinião em relação, inclusive, sobre o processo que já foi e é vivido, né? Porque essa tatuagem também, todas vão ressignificando no decorrer dos tempos, né? A gente olha, analisa, volta, apesar da nossa construção ter sido bem sólida, né? Assim, no sentido de estarmos à vontade para construir conceitos e conectá-los, costurá-los, né? Mas a experiência da tatuagem com o real, você consegue identificar isso na sua história, assim? Não consigo demais. Você sabe que para psicanálise, né, real, a gente pode até grafar com R maiúsculo, né? É um conceito muito privilegiado. Não é sinônimo de realidade. Não é isso. O Lacan cunha esse termo e a gente utiliza para poder dizer de uma das instâncias do aparelho psíquico. A gente costuma dizer assim, né, que o nosso aparelho psíquico ele é formado por 3 registros: o real, o simbólico e o imaginário, aulinha de psicanálise, né? É importante. O simbólico tem a ver com todo esse universo que nos precede. Então tem a ver com os meus símbolos, com a forma como a minha cultura me atravessa. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu em Belo Horizonte nos anos 60, ela tem um determinado simbólico, universo simbólico. Uma pessoa que nasceu no Japão na década de 40, ela tem um outro simbólico. Uma pessoa que nasceu lá no Amazonas, numa aldeia indígena nos anos 80, ela tem um outro universo simbólico. Então, o universo simbólico me antecede. O imaginário é tudo isso que passa pelo meu corpo. É interessante que a gente pense imaginário, a minha imaginação. Não, imaginário para a psicanálise tem a ver com o corpo. É como eu me imagino aos olhos dos outros. Então eu me imagino feia, bonita, gorda, magra, alta, não, eu estou bem ou não estou, eu estou confortável ou não estou. O imaginário é esse lugar das minhas imaginações, mas que compõe o meu corpo. E o real é tudo isso, que não é simbólico e não é imaginário. Então a gente costuma pensar o real até por eliminatória, assim, não é simbólico e não é imaginário. Então o que é? É o real. É isso que é inominável, não tem nome, é intangível, não dá para pegar. Tem a ver com a vida e a morte, tem a ver com a angústia, o mal-estar, as paixões, né, as coisas boas e ruins. Mas é isso que nos atravessa. Então, por exemplo, uma doença é algo do imaginário, enquanto eu falo o que é, o que o médico me disse e tal. É algo é algo do simbólico, enquanto tem o que o médico me falou, o nome da doença, tal. É algo do imaginário, a dor que eu sinto, o remédio que eu vou tomar, como que meu corpo vai ficar, não sei o quê. E tem um ponto do real, que é assim, qual o efeito disso em mim? Né? O que é isso? Sabe, esse susto, esse medo, o que é? Delírio, né? E a tatuagem, eu acho que ela faz um grampo, uma amarra nesses 3 registros, porque ela é algo da ordem do simbólico. Porque é um símbolo, é uma tatuagem, um símbolo. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz um pássaro, fiz uma planta. Sim. Então isso é simbólico. Isso é imaginário porque eu fiz no braço, achando que o meu braço vai ficar assim, que eu fiz na barriga, construir achando uma que imagem especular, né? Então tem algo aí de uma ideia no corpo a partir do meu imaginário. Mas ela traz um ponto de real porque não é só um símbolo impresso num corpo. Ela produz marcas que eu nem sei quais serão. E eu acho que quando você diz, isso vai ao longo do tempo, vai mudando, vai se transformando, é porque sim, tem algo do real aí.
Porque quando a gente pensa assim, no real, nesse registro do real, ele é absolutamente mutável e mutante. O que eu penso e sinto hoje, amanhã já não é. E eu acho que essa marca, quando é uma marca que toca esse ponto do real no sujeito, ela também produz esse efeito, sabe? Ela não é estática. Então, neste sentido, uma tatuagem é sempre num gerúndio. Eu estou sempre tatuando. Tatuando, né? Interessante. A cada vez. Inscrições no corpo, né? A cada vez. Eu estou sempre, cada vez que eu olho para ela, se eu tomo sol, se eu não tomo sol, se a roupa tem uma transparência, se não tem, é sempre um gerúndio. Né? Alguém viu e aí o olhar dessa pessoa sobre essa tatuagem já muda a minha forma de lidar com ela. E eu acho que isso acontece porque tem um registro aí que é do real. A própria vestimenta também, né? Às vezes a gente, claro, uma roupa que destaca mais ou menos. O ambiente que você está, às vezes, todo mais mundo é tatuado, outro é exato. Aquilo é um símbolo ou não. Você vai sair com alguém que você está paquerando. Para esta pessoa, essa tatuagem é uma coisa, é outra. Isso muda mesmo. Então é um gerúndio, E tem umas que contam muitas histórias, outras que contam quase nada, né? É só uma marca. E é uma marca. Agora, de qualquer maneira, voltando aqui a falar da questão da ética, eu acho, Vinícius, que a gente podia pensar que toda tatuagem, assim como toda análise, todo percurso analítico, ou todo processo de autoconhecimento, ou tudo que envolve o corpo, né, o ser, né, do sujeito, é um ato ético, antes de estético. Porque se a gente pensar na ética, enquanto etimologia, ethos é casa, é de onde se parte. Então, toda costura, ou todo corte, ou toda escrita que eu faço utilizando o meu corpo, seja uma tatuagem, seja um ato na vida, um trabalho, uma cena qualquer, boa ou ruim, de violência ou de tesão, ou de desejo, ou de depressão, ou de mal ou de bem, enfim, tudo que eu faço, tudo que se escreve no meu corpo, antes de mais nada, diz da minha ética, diz da onde eu parto. Eu fiz uma coisa que não tem significado nenhum, isso também diz da minha ética. Eu também entendo assim. Eu fiz uma coisa que tem todo o significado. Isso diz da minha ética. E é muito ancestral, né? A gente querer marcar o corpo. Porque ele já é marcado o tempo inteiro. Para começar, ele é marcado pela linguagem, né? Pela linguagem, ele já vem nomeado, né? Eu queria tratar do corpo. Como é que a psicanálise pensa o corpo para além da questão biológica, né? Pois é. Eu vou até fazer uma propaganda, um comercial para um assunto que me atravessou esses dias e que eu acho que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Tem um programa na Universidade Federal de Belo Horizonte, a UFMG, que concerne também esse programa, ele tangencia outras várias universidades, mais de 40 no Brasil, que é um programa que chama Vida Após a Vida, que é um programa que acolhe o corpo de um doador quando a pessoa falece. E acolhe esse corpo como um objeto precioso de estudo e produção de saber, de ciência. Esse projeto existe há mais de 40 anos e é um projeto que promove uma coisa importantíssima, que é o aprendizado num corpo de verdade. Porque aí, juntando com a história da inteligência artificial, hoje em dia, grande parte das aulas de anatomia são dadas de modo virtual ou em peças de silicone. Mas não é a mesma coisa. Nada substitui um corpo de verdade. E a universidade precisa de doações, porque é um assunto gravíssimo a falta de material. Então eu fiz a doação do meu corpo e achei que esse foi um ato, recente isso na minha vida, e esse foi um ato que me atravessou o corpo. E você sabe que uma das coisas que eu pensei
Quando eu estava nesse processo, tem umas palestras lá na Universidade Federal, um professor que coordena o programa explica um monte de coisa, e estando nessa situação, uma das coisas que eu pensei foi na tatuagem, você acredita? Eu pensei assim, puxa vida, quando o meu corpo não tiver mais a minha ânima, quando ele for só um corpo, eu vou ser um corpo tatuado. E pela tatuagem, que é um escrito, que não nasceu em mim, mas que eu produzi, eu vou transmitir alguma coisa. Isso eu não sei quando vai ser, né? Tomara que seja daqui a muito tempo. Mas no tempo aonde o meu corpo for estudado, o aluno, a aluna, o professor que se debruçar sobre o meu corpo, vai se debruçar sobre um corpo escrito, marcado. E claro que eu não estou falando só de uma tinta marcando uma tatuagem. Eu estou falando de todo um universo que hoje me é tão caro e que quando eu não mais aqui estiver, vai continuar dizendo de mim, né? É uma forma de eternizar, né? O corpo. Eu acho que então a psicanálise como que encara o corpo como algo a ser escrito, para além do sujeito, né? Para além? Para além do sujeito, porque você produz no seu corpo coisas que verdade, você não sabe. Perfeito, que interessante, então, né? Por exemplo, um sintoma é alguma coisa que vem no corpo e você fala, gente, mas de onde veio isso? Não, e para além do sujeito tatuado. Eu pensei nesse sentido. Para além do sujeito tatuado porque também. Enquanto uma ética, estética, poética que está aí nessa construção permanente, no modo de fazer, não deixa de ser uma operação o tempo inteiro, né? Com estruturas próprias, mas existem os observadores. Quando se fala, além do sujeito, produz efeito para o observador. Claro. E antes dessa fala eu pensava, porque obviamente eu sei de um tanto dessa história para construir essa tatuagem, a potência dessa história, os conceitos dessas raízes aladas, as referências grandiosas. E me deu um pouco de pesar de as outras pessoas não saberem também o tamanho do significado dessa tatuagem, que não importa para as outras pessoas, porque o que importa é para mim muito, e para quem foi tatuado também, no seu caso também, que é o mais importante, né? Claro. É que nem uma obra de arte, né? Você não tem que explicar o autor da obra, né? O artista, ele não tem que ficar ali do lado. Imagina o Van Gogh ali do lado. Olha, quando eu pintei este girassol, você não, né? Você não, o artista não fica ali explicando. Você até pode fazer você pode procurar mais, saber a respeito do autor. Ou fazer uma incursão com alguém e tal. Mas a verdadeira obra de arte, seja ela visual, sonora, o que seja, uma arquitetura, né, fala por si, né? E eu acho que isso também acontece nisso do corpo. Por isso que é muito para além do sujeito. Fala por si. Se o que você está vendo em mim é exato o que eu quero te transmitir, são outros 500. Aliás, a resposta já é que não. Que não, exato. E que bom, né? O que eu quero transmitir é uma coisa. A gente diz em psicanálise, eu sei mal e porcamente o que eu falo. Eu sei zero o que você escuta. Exato. E a gente escuta o que quer também, da onde você escuta, da onde você vê, o que você está vendo, como é que isso impacta para você. Isso daí já não me pertence, né? E, inclusive, esse é o motivo da gente, inclusive da minha profissão existir, né? Perfeito. E essa dinâmica ser o lado forte. Porque assim, na verdade, a angústia da gente é justamente por conta disso. Ele não me entendeu, ela não me entendeu, não entendeu nada do que eu fiz. Claro, ninguém vai entender nada. Né? Não é disso do que se fala. Quem comanda a narrativa é o ouvido e não a boca, ou é o olho e não a pele. Né? O que você vê é o que comanda a sua percepção. Será que a gente tem também, dentro do estúdio de tatuagem, transferência? Mas é claro, eu acho que demais.
Eu acho que demais. Né? Claro que não é a transferência analítica. É outra coisa. Perfeito. Porque a transferência, vamos falar assim, né? Transferência é um conceito muito privilegiado na psicanálise, mas não é uma exclusividade da psicanálise. O que é transferência? Você vai lá no Aurélio, é você transferir uma coisa de um lugar para outro. De uma pessoa para outra, de uma situação para outra. Isso é um fenômeno que tem a ver com o ser humano, e a transferência é o que inclusive nos fez gente. Porque lá na Idade da Pedra, a transferência é o que fazia uma tribo, uma ordem, um clã, poder ensinar para o outro como é que faz, com o fogo, com a ferramenta, com aquilo, aquilo outro. Então, transferência é isso. E a humanidade se organiza em torno da transferência. É muito legal pensar isso. Por exemplo, você sabe que, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu acho bem legal assim, essa articulação do corpo e da costura, ela é bem boa nesse sentido, né? Você sabe que as abelhas, elas se comunicam e de um jeito muito bacana, muito interessante. Mas olha só, uma abelha vai e descobre aonde tem um pólen. Quando ela volta, olha o corpo aí, ela consegue dizer para a abelha número 2 aonde está com um desenhozinho no corpo. O jeito como ela dobra a asinha, o jeito como ela voa ali, ela consegue transmitir para a abelha número 2 exatamente aonde está. Mas a abelha número 2 indo, se ela encontra a abelha número 3, a abelha número 2 não consegue transmitir para a abelha número 3. Ela só consegue ir. Ela não consegue transmitir. Então não tem transferência. Que interessante. Agora, já o ser humano tem transferência. Você conta uma história para uma outra pessoa, que conta para uma outra, e assim vai. A gente vive a Ilíada sem nunca ter estado ali. A gente conhece uma história sem nunca ter estado ali. Chega nisso na análise. O que é? A transferência na análise é a forma como o analisando transfere para o analista ou para o setting analítico, a relação ali, as coisas que ele próprio não sabe. Não é quando ele conta isso é uma transferência, não, é quando ele encena. E ele nem está sabendo que ele está encenando isso, porque é inconsciente. E a escuta ativa. E o analista vai acolher aquela cena na transferência para além do que a pessoa está contando, para além. Né? O cliente que fala para mim, vou dar um exemplo, ele pede para fazer, um cliente virtual pede para fazer uma sessão com a câmera aberta, e ele sempre faz com a câmera fechada. Aí na câmera aberta ele muda, sei lá o que ele faz, ele encosta no celular e o celular começa a mostrar o teto e não ele. E ele achando que ele está se vendo ali. E ele começa a falar que ele não é visto. Que no trabalho ninguém o enxerga, que na relação amorosa ninguém vê ele, a pessoa da relação amorosa não vê, e que ele nunca foi visto pelos pais. E ele fica falando, dando vários exemplos de situações em que ele não é visto. E daí o analista vira para ele e fala assim, fulano, olha para a câmera. Olha para o seu celular. Na hora que ele olhou, ele falou, nossa, eu botei para cima. Aí ele disse para mim, é claro que você não está me vendo. Eu coloquei numa posição que você não conseguiria me ver. Quer dizer, isso na transferência é aproveitado pelo analista para dizer para ele aquilo que ele está dizendo, mas sem dizer. Porque a analista vira e fala assim, entendi, então você está me contando que você não é visto. Mas para onde será que você está apontando a sua câmera? Acabou a sessão com esse sujeito atravessado num ponto da transferência. Agora, delícia, vamos lá. Né? Sair da sessão desse jeito. Não é? Quase hoje nós vamos acabar ali, por aqui, né? Daí esse sujeito vai lá para poder fazer uma tatuagem. Imagina, ali tem uma transferência. Poxa, você está contratando alguém para traduzir em desenho, em cor, em traço, alguma coisa que eu acho que sei.
E aí, quando você precisa de fazer toda a boa escuta que você faz, eu acho que por isso que você é um tatuador analista. Eu costumo dizer que o Vinícius é um tatuador analista, viu? Eu acho isso. Ou um analista tatuador, isso aí que eu já não sei. Mas assim, né? Porque quem nasce primeiro ovo ou a galinha, eu acho que esse movimento é meio mebiano. Não é à toa que você está aí, né? As voltas navegando pela psicanálise, porque eu acho que tem tudo a ver o seu trabalho. Não acho que todo tatuador tenha que ir por esse caminho de jeito nenhum. Sim. História de cada um, de cada qual. Mas eu acho que quem te procura com esse alcance, de fazer uma escrita que transcenda ao traço, à estética. Tá? E aí, nesse sentido, é sustentado uma transferência. É interessante, né? E pensando nesses sujeitos que se colocam a tatuar nesse mundo, cria-se também uma comunidade, né? Das pessoas tatuadas. Me preocupa um tanto, porque é mais um movimento de massificação, mas, obviamente, também a gente consegue distanciar dos lugares comuns, porque existem trabalhos e trabalhos, né? E todos têm o seu lugar, mas a dinâmica entre a construção de um indivíduo com uma identidade que consegue se analisar e chegar até mim, ou até o seu analista, ou sua analista, e se colocar para ter uma vida autêntica, ou seja, a vida dele ou dela mesmo, sem projetar mamãe, papai, né? Ou o filho, projetar a ideia desse sujeito no filho e construir um filho quase em formato do que o pai ou a mãe queriam ser, né? A tatuagem, quando ela identifica, né, ela também não afasta um pouco do coletivo, entende? Uma preocupação, sobretudo com as políticas identitárias e toda a discussão que está por detrás desse lugar, de grupos que se fecham e acabam construindo um hiperindividualismo e o mundo praticamente se torna o eu. Um narcisismo exacerbado, podemos dizer assim, quase como um sintoma, né? Sim, eu acho que você traz uma coisa interessante se a gente pensar assim, né, o fio da navalha, né? Porque assim, por um lado, quem faz tatuagem fica na moda, dizer, né? Então fica aceito por um determinado grupo como uma pessoa de uma determinada tribo, né? De um modo de ser e estar, né? Então, se você faz tatuagem, você é legal, você é jovem, você... Uma coisa assim. Então, nesse sentido, é um ícone de massificação. Por outro lado, quando você faz uma tatuagem, você marca o corpo com algo singular que não estava ali. Né? Todo mundo tem... Nem todo mundo tem, né? Mas muitas pessoas têm 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. Mas ninguém tem 4 olhos, ou ninguém tem 5 ouvidos, ou ninguém tem 7 braços, apesar que tem hora que parece, mas não tem, né? Ninguém tem em cada mão 20 dedos, não tem. Mas, então, os corpos, eles são dentro de uma estética e um padrão que nos caracteriza enquanto raça, né? Nós somos humanos porque nós temos assim, os chimpanzés têm uma mão de tal jeito, os gatinhos têm, assim, enfim. Quando uma pessoa faz uma escrita no corpo, o que ela quer é se singularizar. Porque ela quer que o corpo dela, além de 2 braços, 2 pernas, 5 dedos em cada mão, tenha também uma flor, ou um pássaro, ou uma planta, ou sei lá o quê.
ou escrito não sei o que, X. É um desejo de se singularizar. Mas, por outro lado, é um modo de se tornar universal dentro de um determinado conjunto. Uhum. Então, é o fio da navalha. E eu acho que não por acaso tem uma interseção aí entre algo que te faz pertencer, então é coletivo, mas de um modo único, então é singular. Uhum. E eu acho que é nesse lugar mesmo que tem que ir, sabe? Porque cada qual vai ser a seu modo, né? Na vida. E aí pensar essa ideia de identidade aí traz um assunto, Vinícius, que eu adoro, que é a história do estilo. Uhum, perfeito. Para a psicanálise, esse é um conceito que é muito legal da gente pensar. É muito legal. Muito caro, né? Muito pro analista. Tem uma frase super polêmica, enigmática do Lacan, porque tem uma fala assim, né? O estilo é o objeto. Como o sujeito lida com os objetos, isso diz do estilo. Então o artista, o estilo dele nessa, se é aquarela, se é tinta a óleo, se é o arquiteto, como ele faz com as colunas, com os vãos, não sei o quê. O estilista, que tipo de tecido, o corte, a estampa, não sei o quê. Então o estilo é a forma como o sujeito lida com o objeto. E o Lacan diz, não, o estilo é o sujeito. Uhum. Né? É o ser humano, é o sujeito. Então, o estilo é como eu sustento, assim eu vejo essa afirmação, porque o Lacan diz, o estilo é o homem, né? No sentido do ser humano, sujeito, do sujeito. E eu escuto isso pensando assim, então, o meu estilo é como eu sustento o meu ser e o meu estar no planeta, para tudo, para envelhecer, para morrer, para viver, para comer, para me relacionar, para minha casa, para minha roupa, para tudo meu, né? Assim, como eu lido com os meus restos, como eu lido com o que falta, com o que sobra, com o dinheiro, com a falta dele, com a presença, enfim. Então, acho que a tatuagem, a escrita no corpo, ela passa totalmente por aí. Totalmente. Sabe? Pela construção de um estilo. Eu tenho, eu não tenho, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu não tenho e não vou ter, eu tenho algum dia, vou ter outra. Isso tudo é o estilo do sujeito. Não é legal pensar assim? É muito legal porque envolve política. Sim, com P maiúsculo. No sentido mais abrangente e poderoso do termo. Não partidário, mas polis, né? Como você forma está, de se colocar no mundo. Exato, como que a civilização adentra em você e como você se insere no seu coletivo, no seu planeta, no seu tempo, no seu espaço. Sim, para mim é um ato. Olha que legal pensar assim. Uma tatuagem é um ato ético, é um ato estético e é um ato político. Bonito, né? É lindo. Assim como um processo de autoconhecimento. E é curioso, Mônica, que chegam uns marmanjos para tatuar comigo e eles ainda falam assim, o que minha mãe vai pensar? É impressionante. E acaba rompendo com uma estética familiar, tem um tanto de transgressão, cara, mas olha aqui, eu tenho uma história muito linda para te contar disso. Dá até uma choradinha, assim. Meu pai faleceu há muitos anos, acho que hoje ele tem 12 anos de falecimento. E o meu pai era uma pessoa muito conservadora, né? Eu diria assim, muito careta e muito rigoroso, muito austero com ele mesmo e com os outros, e com a filha. Quando eu fiz a primeira tatuagem, porque depois da primeira vieram outras, na verdade, são 2 tatuagens, né, Vinícius, em etapas distintas, mas as 2 formam uma única tatuagem, né? Mas quando eu saí do seu estúdio a primeira vez, posso até dizer, quando eu saí do seu consultório de tatuagem, porque ali para mim é um processo de cura e de autoconhecimento, enfim, eu coloquei nesse lugar e o meu encontro com você foi dessa ordem. Eu saí de lá tão mexida, que eu pensei assim, eu vou ligar para o meu pai e vou contar para ele que eu fiz uma tatuagem. Meu pai tinha nessa época 9 anos de falecido. E no meu celular ainda tem o número dele
cadastrados, papai. E daí eu liguei, né? Toquei no celular no nome, né, papai. E contei para ele numa oração, vamos dizer assim, né, que eu tinha feito esse processo e tal. Foi muito pungente, sabe? Assim, escutar a voz dele, amorosa, para mim, nesta circunstância, me dando a benção, a aprovação pela escrita que transformou algo muito, assim, valioso para mim, em mim, né? Então, sim, eu acho que uma tatuagem, assim como um processo de análise, ele impacta não só o sujeito, mas eu vou te dizer 3 gerações. A gente diz que uma análise impacta 3 gerações. É o seu pai, você e seu filho. Sua mãe, você e sua filha. Se for, ou, se você não tem filhos, seu pai e seus avós. Ou seu pai, você e seus sobrinhos. Mas não impacta só o sujeito. Muda mesmo, uma estética e uma ética, né? É muito legal. E essa história é boa, hein? É linda, né? Linda! Nossa! Eu sou muito realizado também, porque por proporcionar esses momentos, sabe? E eu vejo eles imediatamente. Que bom. Né? Assim, você é um felizardo. Sou privilegiado. Privilegiado. Mônica, se a gente pudesse, né, assim, nós vamos... Nosso último ato de vontade, e a gente só pudesse manifestar a partir de uma tatuagem, o que você tatuaria? Olha, Vinícius, eu tatuaria a minha jiboia. Que maravilha! Que tem a ver para mim com essa resiliência, essa resistência, que simboliza para mim assim a vida depois da vida. A jiboia é uma planta que, quando tudo está perdido, ela vem e restaura e regenera, e ao mesmo tempo é um símbolo da floresta que me é tão cara, e ao mesmo tempo tem o nome de um animal, uma né? Serpente. Uma serpente, uma jiboia. Então, para mim também tem uma inscrição aí que nos liberta, né? Dessa coisa só unilateral, né? E mais que tudo, raízes aéreas, né? Então, se eu tivesse uma última marca para dizer de mim, eu diria isso, que a gente tenha raízes, mas que elas possam ser um pouco mais aéreas. Né? Muito bom, voar também, voar, né? Isso. Lindo isso. Mônica, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, por essa troca tão afetiva, né? Muito bom, fiquei muito feliz. Eu agradeço a oportunidade, é uma conversa deliciosa. Muito bom. Com cara de quero mais. É verdade. Né? Gente, muito obrigado. Então a gente fica aqui. O podcast está disponível no YouTube e no Spotify. Trechos serão lançados também no Instagram e espero vê-los em breve. Até. Obrigado, Mônica. Obrigada, Vinícius.